Olá pessoal, está aqui no ar mais um episódio do Papo de Commodities, uma parceria da Archer Education com o Jornal da Hora. A Archer Education é uma empresa com foco na formação e atualização de profissionais do agronegócio por meio de cursos, workshops, conteúdos especializados na área de risco, mercado futuro, derivativos e finanças aplicadas às commodities agrícolas, contratos e uma infinidade de cursos. Clique aqui embaixo para saber mais, tá ok? Muito bem, hoje nós temos a honra de receber o Renato de Souza Barros, um dos nomes mais experientes quando o assunto é financiamento agroindustrial e mercado de capitais. O Renato é formado em administração pela FAAP, com especialização em administração agroindustrial na Exalc e acumula uma vasta experiência em originação, estruturação e execução de operações financeiras com foco no mercado de capitais, soft commodities, derivativos, barter, instrumentos como CPR, CDCA, CDA, WA, ICRA e FIAGRO. Ele vai falar sobre tudo isso aqui hoje, tá? Hoje ele é sócio e head da OPEA, ok? O papo de hoje promete mergulhar nas soluções financeiras que estão transformando o agronegócio brasileiro. Obrigado pela presença, Renato. Seja bem-vindo. O microfone é seu. E estou aqui também com o Luiz Cláudio. Luiz, não esquece de falar sobre os cursos da arte depois, tá? Seja bem-vindo. Imagina, é um prazer estar aqui. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Luiz Cláudio, pelo convite. Fico muito feliz aí para poder contribuir um pouco aí com mais informações aí de financiamento para o agro. Fala da OPEA um pouco. O que é a OPEA? Bom, a OPEA, a gente é uma plataforma que presta serviço de securitização. Hoje a gente é líder no mercado, tanto em emissões de CRAs e CRIs. A gente tem aí basicamente 50% do mercado de CRA e CRI. Temos uma gestora também, onde a gente tem aí vários FDICs e FIAGROS sendo uma parte maior no agronegócio. Temos também, dentro da plataforma de serviço de securitização, a gente tem uma SCD para agregar serviços no processo de securitização como banco liquidante, conta escrow. E temos dois servicers, um servicer focado no agronegócio e um servicer focado no imobiliário, que são empresas que fazem todo o processo de cobrança nos CRAs e FIAGROS, FDICs que a gente faz dentro de casa. E temos também uma tokenizadora, olhando o mercado aí de tokenização também. Qual é o perfil do teu cliente? São grandes cooperativas? São grandes produtores? Como é que o cara chega na OPEA? Bom, a gente tem, aqui na OPEA, a gente atua muito como... A gente tem vários perfis de clientes na OPEA, né? A OPEA a gente atua muito como as a service. Então, a maioria dos nossos clientes são bancos, gestoras, que contratam a gente para prestar o serviço de securitização. A gente também tem alguns clientes no agro, como tanto indústria de insumos, aí em geral, né? Dentro da cadeia do agro, qualquer empresa dentro da cadeia pode acessar a gente para fazer tanto operações de CRAs e FIAGROS, FDICs ou FDICs. Inclusive produtores, Renato. Inclusive produtores. A gente fez aí vários CRAs, tem feito de produtor direto, produtor que não tinha acesso de mercado de capitais antes, e agora, via CRA, o produtor começa a ter acesso. E o que é legal, que a gente pode dar acesso não só para produtor grande, mas produtor médio e pequeno, né? Lógico que o produtor grande hoje ele consegue emitir uma CPR, lastrear no CRA e vender para alguns investidores, né? E a gente vê muito, na época do surgimento dos FIAGROS, FIIs, comprava CRA, era muito... Você vê um volume grande de produtores grandes e médios grandes acessar o mercado de capitais e os FIAGROS investindo. Mas como é que faz para atingir o pequeno, né? O pequeno você não consegue, porque um valor mínimo para uma emissão de CRA é acima de 10 milhões de reais. Então, isso acaba limitando o pequeno para acessar. Mas como é que a gente faz com que o recurso de mercado de capitais também chegue no pequeno? É através de uma cooperativa ou através de uma revenda que tem a relação com o pequeno, que consegue montar uma operação, tanto de CRA, um FIAGRO FDIC, né? E aí esse recurso é destinado para financiar lá o pequeno para compra de insumos de uma revenda ou para compra de insumos de uma cooperativa, né? Eventualmente para usar de capital de giro para outros necessidades que o produtor tem. Renato, para o pessoal que está nos assistindo, qual é a diferença do CRA e do CRI? O que eles significam?
Bom, o CRA é o certificado de recebível do agronegócio. Então, quem emite são empresas dentro da cadeia do agronegócio, né? Então, e no agro você tem, né? E eu acho que é sempre... Muitas vezes, principalmente o investidor, acha que agronegócio é uma coisa só, né? Não, o agronegócio se divide aí em empresas que estão antes da porteira, né? Que são aquelas empresas que vendem insumos e máquinas e equipamentos agrícolas para os produtores rurais. Quem está dentro da porteira são os próprios produtores rurais. E quem está depois da porteira são basicamente as agroindústrias que compram produtos dos produtores rurais. Então, qualquer empresa que está dentro da cadeia do agronegócio são aptas a emitir CRA, a participar de via CRA. Aí, falando um pouco do CRI, o CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário, né? Então, é focado para financiar aí, empresas que estão ligadas ao segmento imobiliário. Então, sei lá, empresas de loteamento, shopping, entre outros. Entendi. Construção de prédio, Construção de enfim, prédios. de edifícios, etc. Né? Isso. Então, essa é a diferença dos dois, né? Sim. Legal. Ô, Renato, e uma dúvida que sempre me perguntam é o que é o mercado de capitais, né? E onde que o agro se beneficia do mercado de capitais? Porque o advento o mercado de capitais é antigo, mas o agro dentro do mercado de capitais, ele veio crescendo e você fez parte dessa, acabou de me falar, né, da emissão aqui da EISA, né, que foi em 2013, uma emissão de CRA pioneira pra caramba, né, o Santana, né, foram na bolsa, enfim. Que interessante. Eu tava lá, quer dizer, foi 2013, Arnaldo, quer dizer, tudo bem, mas teve mas depois demorou um tempo e, na verdade, pegou mesmo o mercado de capitais naquele momento de pós-pandemia. Logo depois, não, ainda na pandemia, onde a gente teve taxa de juros de 2% durante mais ou menos um ano, maio de 2020 para maio de 2021, essa taxa de juros muito baixa fez com que os poupadores, os investidores olhassem e falassem, eu não quero investir numa Selic, num tesouro direto que me paga 2%, prefiro investir na economia real, né? Por isso que os juros é importante nessa conta toda. Mas, então, o mercado de capitais, embora seja novo, aonde que ele traz, onde que ele beneficia o agro, Renato? Bom, primeiro, o que é o mercado de capitais? O mercado de capitais basicamente são investidores, né, pessoas físicas, investidores institucionais de fundos que querem investir em títulos de renda fixa ou equity em ações, né? Então, pode ser tanto via CRA, CRI, debenture, ações, notas comerciais, notas, né? Então, mercado de capitais são recursos de poupadores, investidores que querem investir de forma direta e não são... basicamente é o que faz aí o mercado de capitais. Quer dizer, não tem o banco intermediando esse negócio. Ele pode até ser uma intermediação, mas ele vendendo na plataforma para os investidores dele. Isso, entendeu? quer dizer, então, mas por exemplo, no caso do mercado bancário, se eu sou um poupador, vou comprar um CDB, é mercado bancário porque é um título de emissão bancária. Isso. No mercado de capitais são outros títulos, como você falou, né? Debenture, CRA, CRI, etc. E fundos, né? Fundo é mercado de capitais. Mas como é que eu vejo, né, a evolução do mercado de capitais no agronegócio? Eu acho que começa desde o início lá da CPR. Né? Boa, a CPR fez 30 anos ano passado, né? Eu acho que aí foi o fundamental para iniciar aí o crescimento e desenvolvimento desse mercado. Então você teve a CPR física, depois em 2001 você teve a CPR financeira, né? Aí depois 2004 os títulos do agronegócio, que é aí que surgiu aí o CRA, né? O CRA, o CDCA, a LCA. E depois disso, e tanto é que em 2013, né, foi as primeiras emissões de CRA do mercado. Então teve o primeiro CRA lá que foi feito com a Syngenta e a Bunge, que foi uma oferta pública, né? E ninguém sabia o que era CRA, né? Então é uma questão de desenvolvimento do mercado. Aí de lá para cá, hoje você tem um volume gigantesco de operações de CRA. Mas antes, quem investia em CRA era só investidor pessoa física por causa da isenção. Né? Então você via muitos CRAs antigamente, principalmente daquelas empresas que estão depois da porteira. Né? Porque o investidor pessoa física, tinha os prospectos lá
investidor pessoal muitas vezes não vai ver os prospectos de 100 páginas. Então ele vai muito ninguém lê nada nesse país, né? Não é só o prospecto. O cara vai muito Só se for Instagram. Se o prospecto tiver no Instagram... Ou um TikTok de 10 segundos, tudo bem, né? Tudo bem. Então você tinha lá, a gente fez lá o primeiro CRA da Raizen na época. Lembra? Né? Tinha o CRA de várias empresas, de grandes empresas que estão depois da porteira, que começou fazer várias emissões. É lógico que tinha operações de produtor, a gente fez lá em 2013 também foi um fornecedor, fizemos um CRA com fornecedor de cana, que na época foi a ACP, um grande fornecedor de cana. E as usinas também comentaram nesse mercado de CRA. Quer dizer, só um parênteses, Renato, desculpa interromper, mas o Renato fez parte dessa história, né, Arnaldo? Quer dizer, ele participou da história mesmo, de criação desse mercado, que isso é quem tem um peso muito relevante, né, nesse negócio. Sim, desde as CPRs lá. Desde a CPR, né? O Bob, tá atuante ainda, né? O Bob foi o cara que inventou a CPR. Sim, tá em Brasília. Continua trabalhando ele? Sim, mas você falou que o Renato tinha grande experiência, mas ele começou com menos 5 anos de idade, porque parece que tem 18, né? Pois é, eu não falei nada porque eu tô com vergonha aqui. E aí, o que eu acho que foi um movimento super importante. Então, você teve investidor pessoa física investindo nos CRAs, e com a criação e o surgimento dos FIAGROS, que foi em 2021, né? 2021, foi super importante para abrir um novo bolso institucional para investir em CRA. Que foi o mesmo movimento que o CRI teve, quando surgiu os FIIs. E qual foi a mudança que atraiu o investidor? Em 2021? Qual foi essa mudança que trouxe mais gente interessada? Porque com o surgimento dos FIAGROS, explicando um pouco do FII, você tem a figura de um gestor, e o gestor ele consegue analisar, vou comprar um CRA aqui de um produtor rural com garantia real, porque eu sei gerenciar esse risco. Mas no fundo, ele vai colocar não só CRA de um produtor rural, mas coloca um CRA de uma revenda que fatura 200, 300 milhões, entendeu? Ele consegue cobrar uma taxa até maior, até para repassar esse ganho para o investidor pessoa física que está investindo na cota, e ele consegue diversificar a carteira. E nessa diversificação pulveriza o risco. Pulveriza o risco. E consegue passar uma rentabilidade para o investidor pessoa física, que além de ser isento de IR também, né, você tem liquidez no mercado secundário. Então, o investidor que investiu num FIAGRO FII, se ele quiser sair amanhã, provavelmente ele consegue. Né? Então, eu tenho um caso engraçado, desculpe, mas só para dar um exemplo para quem está nos assistindo. Uma vez eu comprei um CRA de uma empresa do agronegócio. E, cara, eu sei que acho que 3 meses depois, aquele valor que eu comprei subiu 10%. Eu vendi. Quer dizer, eu não sei se a procura foi muito grande em cima da empresa, mas eu falei, mas por que... Mas eu não quis saber por quê e liquidei, mas foi um negócio extraordinário. Isso é comum, porque ela tinha um mercado secundário. Sim. Eu acho que o que aconteceu com essa empresa, ela emitiu muito menos do que a demanda que o mercado queria. Sim, e depois passou um certo tempo, pum. É que, na verdade, você é trader, né? Então você não guarda essas coisas. Não guardei, não. 10% em 3 meses. Tchau. Né? Eu não sei nem para onde ela foi depois, não quis saber, não olhei para trás. Mas isso é comum? É raro, né? Não, é raro. Depois no off eu falo que a empresa foi, senão você. Então, assim, a questão do FIAGRO foi super importante para que empresas menores e produtores rurais, pessoa física, também conseguissem acessar esse bolso do mercado de capitais. Porque antes é muito difícil. O produtor rural lá no Mato Grosso vai vender um CRA para pessoa física. O cara, né, fica receoso. Mas se um fundo, um FIAGRO, tem um gestor que conhece o setor e consegue avaliar risco e diversificar, né, aí o investidor pessoa física tem demanda. Tanto é que hoje você tem 40 bi em FIAGROS. Dentro desse FIAGRO você tem lá o FIAGRO FII, que investe em CRA, o FIAGRO que investe CRA em fazenda também, imóvel rural. Tem o FIAGRO FIDIC, que compra a carteira de recebíveis, de CPRs, duplicatas, e o FIAGRO FIP, que investe em participações de empresas do agronegócio. Mas o FIAGRO foi fundamental para esse desenvolvimento. E você tem diferentes níveis de risco dentro desses FIAGROS? Tem. Que eu, como investidor, posso olhar e ver, esse me interessa, esse não me interessa. Isso é importante. Você tem um rating? Isso é importante. Dentro do mercado de capitais... essa é a diferença do mercado bancário para o mercado de capitais. Uma diferença relevante, que o mercado de capitais tudo é público.
Então você consegue entrar dentro de qualquer fiagro e ver qual que é a participação que ele tem na usina de álcool, qual que é a participação, e todos os nomes de todo mundo. Dentro do mercado bancário, quando você compra o CDB, é o banco que vai fazer essa alocação, tanto faz, né? E o risco de crédito é banco. É banco. Mas enfim. Mas esse é um bom ponto, porque assim, o ano passado foi um ano desafiador por agronegócio, entre parênteses, grãos, soja, né? Já vem aí, né? E isso acabou afetando alguns produtores, né? Você vê alguns casos de produtor entrando em RJ e algumas revendas também sofrendo, algumas revendas entrando em RJ, até o caso do AgroGalaxy aí que foi... E isso acabou afetando alguns fiagros, em função de algumas inadimplências. Mas a gente não consegue, não pode generalizar. Não. Tem fiagro que não teve nenhuma inadimplência, muito focado até em investimento em setor mais crocoleiro, né? Que mesmo assim... O investidor, né? O investidor acha que é tudo igual. Acaba vendendo posição, até são cotas terrenas abaixo de mercado. Então, até oportunidade aí para entrar. Né? Mas tem que analisar. Cada fiagro você tem aí uma política, né? E como foi falado, né? No agronegócio você tem desde setor de grão, setor crocoleiro, cada um tem seu risco. Alguém que está dentro de um fiagro, que entra em RJ, assim, o gestor nunca vai comprar um papel, um CRA ou mesmo uma CPR sem ter a garantia. Entra em RJ, provavelmente ele não vai pagar no primeiro ano ou no segundo, mas vai pagar. Esse é o ponto, né? Então, quer dizer, se o investidor tiver uma paciência, Arnaldo, ele consegue recuperar o dinheiro investido, tudo bem, vai demorar um pouco mais, mas e pulverizado dentro de uma carteira grande de fiagro. Então, muita gente me fala, poxa, mas, ô Luiz, eu olho um CRA, tá me pagando super bem, e olho um fiagro, que o fiagro, ele paga um pouco menos, mas às vezes não dá para saber, né, porque ele não pode falar o quanto que ele está pagando. Eu invisto em qual? Bom, eu não sei em qual que você vai investir, mas eu sei que o fiagro, como tem um gestor, ele tem o risco dele é diluído. No CRA, você está comprando aquele papel. Você está comprando aquele risco. Aquele risco. Então você tem que entender daquele risco. Tá, me fala uma coisa. Você falou um negócio aí que, só para o pessoal que nos assiste entender. Você falou que o CRA eu sei quanto que eu tenho de remuneração. E no fiagro eu não sei quanto que eu tenho de remuneração? Você tem que pegar o histórico, né? Quando você compra um fundo de investimento, o fundo não pode garantir o quanto que ele vai remunerar, né? Sim. Então você pega o histórico e aí pelo histórico você fica sabendo. E o histórico não quer dizer nada. Agora no CRA não, no CRA você sabe porque o papel... Antecipadamente você já sabe. Escuta, isso, né, Renato? Com um giro de 14,5 ao ano, como é que ficam o CRA e tudo mais? Excelente pergunta, é uma das que eu tinha aqui. Tá vendo? Do lado do quê? Na visão de quem? Do tomador ou do investidor? Boa, isso é importante, né? Quer dizer, na visão do tomador. Do tomador. Do devedor, né? Exatamente, do devedor. 14,5, realmente não dá para ficar... Que negócio fica em pé com 14,5? Quer dizer, nada, né? Mas... Nada, né? Com 14,5% a economia real morre, né? Exatamente. Isso é uma boa pergunta. É que estava reclamando o Reinaldo antes da gente entrar aqui. Tava, Reinaldo? Tava reclamando, chorando, mas tudo bem, isso é outra história. Assim, a gente sabe que crédito rural não tem. Tá limitado. Qual que é a alternativa? Quem que vai financiar o setor que precisa de capital cada vez mais? É o crédito privado. É o crédito privado, mercado de capitais. Mas assim, já que crédito rural está limitado e o produtor, o cara precisa comprar soja, precisa comprar fertilizante defensivo, o cara precisa plantar. E sim, realmente, esse custo alto assim, acaba afetando o produtor, mas o cara não vai deixar de plantar. Lógico que ele vai impactar na margem dele. Né? E um negócio interessante que... Quem financia... Bom, as cooperativas têm acesso a crédito rural e conseguem repassar ao produtor. Tem uma condição melhor. Mas e o distribuidor? Hoje, muito produtor compra o distribuidor. E o distribuidor, quem que financia o distribuidor aqui? Muitas vezes são as indústrias de insumo que dá crédito. E é barter, né? Basicamente, né? Então, mas o dinheiro vem da indústria de insumo. Vem do insumo, a revenda não tem balanço. Então, assim... E aí a gente fez muito, né? E vem fazendo muitas operações para as revendas. Via operações de securitização, via as CRAs pulverizadas e fiagros FIDICs.
onde ele faz a cessão da carteira, você sai um pouco do risco corporativo da revenda e aumenta no risco da carteira do produtor pagar na conta do CRA, do fundo, né? E faz essa gestão de pulverização de risco com cotas subordinadas. Quer dizer, a revenda, ela tem um monte de produtor, ela entrega o insumo, pega um título de crédito que geralmente é uma CPR, uma nota CPR, comercial. Uma duplicata, uma CPR de barter. Uma CPR de barter. Aí o que ele faz? Ele pega isso, faz a cessão, que você falou, para uma securitizadora, para a Alpeia. Aí a Alpeia, ela emite um título de crédito que chama CRA, que tem liquidez, e isso é colocado no mercado de capitais para o investidor aqui na ponta comprar, né? É isso. Basicamente, nesses casos, a gente acaba imitando um CRA sênior e um CRA subordinado, que eu poderia fazer através de um Fiagro FDIC, que eu posso emitir cota sênior e cota subordinada. A cota sênior é a cota que você recebe primeiro, né? E a subordinada é que recebe depois se houver uma inadimplência, né? Então, assim, se tiver inadimplência na carteira, que é normal no agro, às vezes, e é normal até atraso de 90 dias, porque o produtor muitas vezes quer segurar, ao invés de pagar o duplicata lá para revenda, quer segurar achando que o preço vai subir. Então, a gente sempre já considera um prazo de 90 dias comum em atraso no pagamento das carteiras no agro. Então, você tendo uma cota subordinada, assumindo aqui as primeiras perdas, para que atinge, né, o investidor pessoa física na sênior, é difícil. É mais difícil. Você vê, lá na UPE, a gente, como eu comentei, a gente tem um servicer que faz toda a parte de cobrança no agro, e fechamos o ano passado com 3 bi de cobrança em todas as carteiras dos FDICs, Fiagros, FDICs e CRAs que a gente tem lá sob gestão. Realmente, a nossa inadimplência foi 5%. Comparando com os anos anteriores, foi 1, e 3 anos atrás de abaixo de 1. Mas se eu considerar tudo que foi renegociado para pagar nessa safra agora, cai para 3,4%. Então, mesmo quando eu coloco uma mistura pulverizada, né, com FDIC ou CRA, onde eu considero uma cota subordinada assumindo essas primeiras perdas, e normalmente essa cota varia de 15%, 20%, você acaba protegendo o investidor e acaba sendo uma ferramenta para que a gente consiga levar dinheiro do mercado de capitais para financiar esse setor cada vez mais demandante, entendeu? E por que eu vou comprar uma cota subordinada e não uma cota sênior? Não, normalmente quem investe na cota subordinada é a própria cedente, a própria revenda, que ela já está acostumada a dar crédito. Ah, tá. Entendeu? Ela assume as primeiras perdas. Mas tem investidor de cota subordinada? Tem. No mercado tem, é limitada, mas o cara vai querer cobrar, você tem mais 30. Entendeu? Entendi. Tá jogando risco esse risco. Mas tem. Né? Agora, 5% não é alto, não? Não, realmente, é alto, totalmente atípico comparando com os anos Isso foi por causa de grãos? Foi por causa de grãos. Considerando grãos, porque a gente teve lá... E esse pessoal teve chance de vender soja a 160. Que coisa inacreditável, né? Esse foi basicamente por causa de grãos, quebra de safra, né? Quebra de safra, preço baixo, isso acabou afetando, né, o setor de grãos, né, com o aumento de RJs e alguns problemas e algumas revendas. Quando a gente estava vindo, né, nós viemos de São Paulo, estamos em Santos, né? A gente veio falando sobre isso. Na verdade, é tipo aquele negócio da queda do avião, não é um fator, né? São vários fatores aleatórios. Sim. E a gente viu 2024 no agro, foi um ano desse, e estão falando que 2025 também ainda tem uma rebarba, né? Enfim. Sim. Mas de 2024 foi isso, né? Foi quebra, foi preço de grão, foi... Preço alto dos insumos. Preço alto de insumo, um monte de né, taxa de juros que aí, né, permeia tudo. Mas assim, acho que o mercado de capitais está aí até para tentar resolver alguns problemas, né? Do que acaba com o setor. Então, por exemplo, o que a gente tem visto agora, muito produtor... Bom, o produtor sabe, né? Tá ganhando dinheiro, compra mais terra. Aí chega no momento de crise de liquidez, o cara ele tem muito patrimônio, mas o cara não consegue. Mas o que tem surgido agora? A gente tem surgido alguns fiagros FIIs que o produtor faz a venda dessa fazenda para um fundo, né? A gente traz investidor e o fundo faz um arrendamento para o produtor rural. Né? Então, consegue dar... E quando o produtor vende essa terra para o fundo, é uma forma de ele ter liquidez no secundário, ele continua ainda usando a terra
arrendando aquela área e ele tem a opção de ele comprar a fazenda lá na frente. Tá. Ou, eventualmente, se ele não quiser comprar, ele participa do ganho na valorização da terra lá na frente. Então, hoje, via mercado de capitais, tem mecanismos para ajudar o produtor que está super alavancado no curto e tem muito patrimônio, entendeu? Então, esse Não, tem um monte de estrutura interessante. Agora, Renato... Qual o tamanho desse mercado, hein? Eu tenho aqui de CRA, o estoque de CRA, quer dizer, tudo que existe de CRA ativo, que não foi liquidado, são 155 bilhões, né? Quer dizer, em abril de 2023... Como é que eu comparo isso, Luiz? 101 bilhões. Mas como é que eu comparo? O que são 155 bilhões dentro do tamanho do mercado? Esse número não dá para comparar. O que dá para comparar é um estudo que eu fiz com o Renato, a gente fez junto, né? É que, deixa eu achar aqui, que o mercado de capitais hoje, em 2024, a safra 2023-24, né, Renato? Ele foi responsável por 22 bilhões de crédito no agro, né? Foi essa conta que a gente fez, sendo que LCA foi 199 bilhões e crédito rural 418 bilhões. Quer dizer, então, obviamente que crédito rural é muito maior, depois LCA livre, que não é direcionada, foram 199 bilhões, e a gente está falando de 22 bilhões de dinheiro novo para o agronegócio através do mercado de capitais. É pouco. É pouco. Quer dizer, isso tudo dá 648. Então, quer dizer, tem um... 22 em cima de 648 é 3%. Tem uma avenida, estão certos esses concordo, números, né, Renato? Sim. Tem uma avenida, e olha, o Renato está falando de um monte de CRA, um monte de investimento. Nesse país tem muita coisa, né, para se fazer e muito para se avançar. E, evidentemente, quanto menor a taxa de juros, maior a disponibilidade de crédito, coisa, né? Óbvio. Você já deve ter feito esse tipo de correlação, ou estou errado? Sim, não, você está certo. Total certo. E outra coisa, viu, Renato, que eu levantei é o seguinte: eu levantei o crédito rural de investimento safra 2022-23, porque 23-24 ainda não acabou, ainda tem esse mês. Tem um mês de junho. Então, o que foi colocado em custeio pelo crédito rural, formal, governamental, foram 225 bilhões. Olha esse número. Aí eu peguei, no valor básico de produção, as principais produções brasileiras, 93% do valor básico e calculei o custo de produção. Com a área, calculei o custo de produção, eu cheguei num valor de 1 trilhão, 1 trilhão e 50. Quer dizer, então eu estou falando que a necessidade de recurso não é a necessidade de crédito, é diferente. A necessidade de recurso é 1 trilhão e 50. O governo, o crédito rural governamental, ele entra com 225 bilhões, então com 22%, 23%. Obviamente que tem recursos próprios, tem mercado de capitais, que a gente ainda não sabe o número, mas a gente ainda não consegue saber o que vai para custeio. E, então tem assim, tem tanto. Tem um déficit enorme. Enorme, né? Tem. Qual é a solução para isso, hein? A solução é via mercado de capitais mesmo. Acho que é a única solução, mas acho que é uma questão de desenvolvimento até do lado do investidor, entender um pouco como que é o agronegócio. Quais são os riscos do agronegócio? Né? Como eu falei, o agronegócio não é só único. Não é porque deu um problema na produtor de grãos, que se deu a RJ, que qualquer fiagro vai dar pau. Não. Né? Então ele tem que entender melhor, e o próprio gestor, em analisar setorialmente. Não, o setor escrocoleiro está indo muito bem. Né? Tem vários fiagros com uma concentração muito mais no setor. Está ganhando dinheiro há 5 anos. Hein? Pois é. 5 anos ganhando dinheiro. Mas eu acho que é muito mais questão do desenvolvimento do mercado. Mas se for comparar a evolução do CRI com CRA, né? E comparando com o surgimento do FIAGRO, FII com FII, você vê, de CRI você tem 200 bi. E o CRI começou muito antes. Muito né? antes. Você comparar com... Você tem 200 bi em FII. Comparando com o FIAGRO, você tem 40 bi. Nossa. Né? Então você tem um potencial. E o agro é muito maior do que o setor imobiliário. Né? Então é muito mais uma questão de evolução, conhecimento. Eu sou coordenador de GT-Agro lá da Ambima também, e a gente fez ano passado uma cartilha para explicar tanto do lado do investidor, né,
como é que tem que analisar um produtor rural. Então, tem o produtor rural produz na pessoa física, não tem balanço. Né? Como é que o investidor consegue analisar um produtor rural? Legal, né? Isso daí. Aí a gente preparou uma cartilha tanto para facilitar o que o investidor tem que analisar e do lado do produtor, o que ele tem que informar para o investidor para ele entender. Renato, a gente pode colocar aqui embaixo o link, né? Onde o produtor ou o investidor conseguem acessar essa cartilha. Legal, hein? Excelente a cartilha. Ele me Atenção aí, Dieguinho. Não esquece de colocar esse negócio. E o que a gente está querendo fazer lá na Ambima também é criar uma cartilha também para tentar... O agronegócio tem empresas que estão antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Você tem o setor crocoleiro, que você tem um ciclo e um risco diferente do setor de grãos, de soja, de milho. O setor de café é outro que está indo muito bem hoje para o sinal. Entendeu? É uma forma de começar a ensinar o investidor as características setoriais de cada cadeia dentro do agro, que eu acho que é super importante. Para o desenvolvimento do mercado. Entendeu? Claro, quer dizer, você está no desenvolvimento de mercado desde quando você estava com menos 5 anos de idade, mas enfim. Não, então, mas é importante. Qual que é o ponto aqui, Arnaldo? Essa taxa de juros, meu. Porque assim, se a taxa de juros hoje, até eu não sei se eu te falei, eu tive com um gestor que trabalhou num banco aí, a semana passada ele falou assim, Luiz, você tem um investimento no Tesouro Direto, que é uma Tesouro Direto aposentadoria. IPCA mais 7%, começa a pagar rendimento em 2065. Esse negócio é volátil pra caramba. O que acontece? Quando cair, vai cair a taxa de juros. Na hora que cair, esse papel vai bombar. Quer dizer... porque o valor presente dele... Exatamente. Mas o ponto é, quando você tem uma taxa de juros dessa, o investidor, ele fala assim, por que eu vou correr algum risco... Se eu posso comprar um título do governo e estou correndo o risco do governo, ou eu posso comprar um CDB com FGC, com... 2065, eu já vou estar comendo grama pela raiz, né? Sem dúvida, mas você não... Obrigado. Não, mas... Arnaldo... 2065, Jesus! Mas... Você vai estar com, sei lá, 170. mas o tesouro dá liquidez diária. Não, eu sei. Você não precisa aguentar lá, né? 7% você dobra o capital em 10 anos, né? Assim, então, quem que vai... Assim, não é que a gente não deve, nem acho que, né? Acho que a Ambima tem um papel importantíssimo, tem que fazer essa cartilha, porque tem que mostrar, porque uma hora essa taxa vai cair, né? A gente não sabe quando, mas vai cair. O dia que cair, a gente já passou por isso quando tinha taxa de juros de 2%, né, Renato? Eu acho que quando teve taxa de juros de 2%, esse mercado de capitais bombou, né, no agro, né? As grandes... Mas em compensação, quem comprou Tesouro Direto a 2% hoje está tomando um ferro. Já enorme. vendeu, né? Já caiu fora. É verdade. Então... Sabe uma coisa que eu queria complementar aqui? Sim. Que a gente, até voltando na questão da evolução do mercado, né? A gente tem feito também CRAs em dólares para tentar trazer dinheiro de investidor estrangeiro para financiar o agro no Brasil. Então, assim, começou com investidor pessoa física, investindo via CRA, surgiu os FIAGROS, então institucional investindo aí nos CRAs para financiar o setor. Institucional são fundos. São os fundos, etc. Os né? FIAGROS, né, principalmente. E tem um bolso de investidor estrangeiro querendo investir no agro, principalmente o agro sustentável, né? Que tem uma pegada ESG. A gente fez há 2 anos atrás um CRA em dólar, que a gente listou na Bolsa de Viena. E quem investiu foram 3 redes varejistas de Londres, 3 supermercados, que investiu para financiar produtores que estão na região do Cerrado, que tem excesso de floresta além da reserva mínima legal. Naquela área que a gente estava financiando, eles se comprometem a não desmatar. E depois... A taxa deve ser uma menor. taxa subsidiada. A gente fez um blended finance, né? Ou seja, ele trouxe investidores uma taxa mais baixa, então porque esse investidor está olhando muito mais o impacto do que a remuneração. Depois a gente emitiu novas cotas em cima, fazendo o blended finance, né? Para que chegasse uma taxa atrativa para o produtor rural, né, para que compensasse, assim, legalmente ele poderia desmatar, mas eu estou financiando uma taxa menor para ele não desmatar.
Então é um mercado que está crescendo. E a empresa que faz isso, ela tem as suas vantagens também por investir nesse tipo de segmento, né? Isso. É interessantíssimo. Que estrutura, né? E o que é legal é que, assim, quem captava lá fora via Green Bond são as grandes empresas lá que tem balanço auditado. Então, através do CRA, a gente conseguiu que o produtor aqui no Mato Grosso... Sem balanço, pessoa física, mas uma pool de carteira de produtores, também conseguia acessar o investidor lá fora que está olhando para investir em títulos verdes. Né? Então, o CRA foi uma ferramenta para que o produtor aqui conseguisse acessar dinheiro lá de fora também. Tá vendo o tamanho disso, Arnaldo? Tamanho disso, esse negócio não vai parar. Legal, Renato? E mais um complemento que a gente tem visto, que eu acho que é fundamental, para trazer mais recursos de mercado de capitais, a gente tem visto agora recentemente, você tem aí o Desenvolve SP, acabou entrando em alguns FDICs, Sim, né? Até o governo lá do Paraná também acabou entrando em cotas de alguns FDICs, que com uma taxa subsidiada, mais competitiva, aqui a gente conseguir chegar numa taxa mais atrativa para o produtor. Porque realmente, como você falou, 14% é quem que paga essa conta. Né? Mas se a gente trazer fundos, né, de BNDES ou fundos ou de Desenvolve SP de outros estados, investindo numa cota menor, uma taxa menor, e a gente trazendo outros investidores de mercado que não vai conseguir uma taxa menor, mas uma taxa um pouco maior, você vai beneficiar o produtor lá na ponta. Então, acho que da taxa de juros menor na ponta. Então, acho que é fundamental também a participação, né, o BNDES, o Desenvolve-SP e outros com taxas mais atrativas para que chegue na ponta. A gente montou até um FDIC com o BNDES e a AGI. A AGI é uma empresa de silo e a gente sabe hoje que falta silo no Brasil. Né? Então, a gente criou um fundo de 250 milhões, o BNDES investindo na sênior, numa taxa mais atrativa, e a AGI na mezanino e a gente numa cota subordinada. A gente conseguiu uma linha de 10 anos, então o produtor emite uma CPR para mim e eu pago a AGI para a venda do silo e financio a parte civil. Então, assim, numa taxa competitiva. Eu financio o produtor, a parte civil e a venda de silos também. Numa linha de 10 anos, que realmente, se ele fosse via direto do BNDES é mais barato? Mas isso aqui é um complemento a mais, numa taxa mais atrativa também para o produtor, né? Não vou ser menor que ele capta direto no BNDES, mas é uma alternativa adicional e é menos burocrático, né? Quer dizer, captar direto no BNDES é mais complicado. Então, assim, lá no fundo a gente montou o regulamento, quais são os critérios de elegibilidade, se o produtor está enquadrado nesse critério, ele está aprovado, emite a CPR para mim, eu pago por conta da AGI, entendeu? Renato, qual é o tempo médio de vencimento de um CRA? Varia eu tenho CRAs de 3 anos, podendo chegar a 7 anos, mas aí recentemente você vê aí umas emissões grandes, com os prazos maiores, com as emissões com as empresas de frigorífico, que recentemente fez operações... 2032, 2035. Isso é uma evolução, porque no CRI é muito comum 10, 15 anos, né? E no agro, como você tem os ciclos mais curtos, né, acabam sempre foram prazos menores, mas agora acho que esse ano abriu a porteira aí dessas grandes empresas emitirem CRAs aí de longo prazo, que acho que é muito comum, né? Acho que é uma evolução. Isso é uma diferença importante quando você está falando do crédito bancário ou do crédito oriundo de mercado de capitais, né? Porque o crédito bancário, exceto quando linhas do BNDES ou linhas de investimento, o crédito bancário ele é mais curtinho. O crédito vindo do mercado de capitais, ele tem o vencimento, mesmo para revenda, né? Você vê revenda que faz operações de barter, é de 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, né? É muito normal isso. E todos eles têm mercado secundário ou não, né? Depende. Tem alguns que tem outros que não tem. Então, sei lá, essas CRAs das grandes empresas de frigorífico. Então, liquidez. É fácil. É fácil, mas sei lá, um CRA de uma revenda que fatura 200, 300 milhões. Aí não, você não vai conseguir renegociar. Mas de repente o spread é maior, né? Então, claro. O spread é bem maior e aí a questão de analisar risco e retorno aqui. Então, é aquele negócio da taxa de risco, né? Que a gente estava falando, né? Então você tem. Todos esses dados são públicos, então eu posso falar aqui, né? Claro. Então você tem lá um CRA que a gente estava conversando, de JBS, acho que CDI mais 2, alguma coisa assim. Tem CRA
da São Martinho, que é 95% do CDI. 95% do CDI. E vende, né? Quer dizer, está tudo relacionado ao risco de crédito do emissor. Exatamente. Do devedor, vamos dizer assim. E sabe uma coisa que a gente, complementando aqui, as possibilidades de recursos via mercado de capitais? Então, a gente foi agora, até saiu recentemente, a gente fez uma consulta pública junto à CVM para uma cooperativa, junto com o PBSO, que é a própria cooperativa criar um FIAGRO, onde os próprios cooperados são investidores desse FIAGRO. Ou seja, o próprio sistema da cooperativa se autofinanciando. Então, muitas vezes o cooperado lá não tem onde investir, deixa o dinheiro parado lá, a cooperativa lá investe aqui, e aí com o recurso do cooperado... Ela dá para outro. Na cooperativa de crédito, né? Na cooperativa... de produção. Na mesma produção? Porque a cooperativa de crédito já pode emitir LCA. Né? Emite, Mas a cooperativa de produção não. Entendeu? Então entendi. Mas aí ele não compra via cooperativa, ele vai comprar na securitizadora direto. Né? Não, aí tem que ter um distribuidor. Um distribuidor, tem que abrir cadastro numa corretora. Que legal, e aí. Puta, olha que. Como tem criatividade nesse mundo, né? Porque é limitado. Então a gente fez uma consulta com a CVM, porque assim, o cooperado tá lá, né? Faz parte do sistema. Porque se tinha uma certa limitação para vender para cooperado, que a maioria dos cooperados é varejista, né? Aquele risco que eu tenho que dar, né? Tem vários, não é investidor profissional. É quase como se fosse um mútuo, né? Dentro da cooperativa, né? Só que agora de maneira securitizada, né? Não é isso? É isso. Só você tem cooperativas que, por exemplo, tem um cooperado que tem grana e está sobrando, e tem outro que está indo no mercado financeiro buscar essa grana. Então esse cara empresta para esse dentro da cooperativa. Quer dizer, na verdade, o que ele colocou? Só uma... interessante isso, hein? Interessante. Isso aí. E tudo regulado. Claro. Tudo regulado, mercado regulado. Não é que está emprestando de agiota, nada. Tudo mercado regulado, CVM, né? A consulta, então vocês fizeram, que legal. Parabéns. Mas isso é incipiente ainda, está começando? Não, está começando agora, mas vai abrir uma bombar. porteira para que outras cooperativas possam também. Então, porque tem uma coisa mercado de capitais está na Faria Lima, não, mas estou criando veículos aqui que o meu ecossistema aqui, meus cooperados também podem investir dentro de uma estrutura, de uma forma formalizada. Né? Renato, você não acha que a Faria Lima carece de entendimento do que é o mercado de agro? Eu acho que é uma evolução, como eu falei, né? Acho que tem muitos gestores aí que têm bastante conhecimento do setor, mas eu acho que é uma questão de educação e evolução. E como acho que aconteceu em outros mercados também, né? No imobiliário, né? Nós temos uma porta aberta aí de financiamento. O agro tem uma peculiaridade que é o risco climático, né? Que isso sempre é um problema. Todo mundo olha e fala, risco climático. Mas tem maneira de fazer a gestão desse risco climático, ou mesmo a gestão de uma carteira que distribua esse risco de uma maneira que o risco total da carteira fique menor. Né? Então tem como fazer isso. Tem. Agora, Renato... Não só... Desculpa. E aí você tem aí o seguro agrícola, que eu acho que ajuda bem, né? Porque grande parte de imprensa que a gente vê é problemas de quebra de safra. Né? E o seguro agrícola, que aí acho que é fundamental, aí até para o desenvolvimento do mercado. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Além das estruturas de subordinação, que aí acaba mitigando o risco também. E a gente sabe que no agro, se o produtor deu problema de safra deu uma quebra de safra naquela safra, o cara vai continuar plantando. O cara a gente dá um prazo maior, o cara vai colher o milho e paga. De repente dá um prazo, Renato, 2, 3 produtor, safras. ele é dono da terra. E assim, não é que... Eu falei lá no evento que a gente foi, não é que esse negócio fala assim, não, faz o custo de produção, tá dando negativo, não planta produtor. Produtor não é que... Não tem uma... Ele é dono da terra, ele tem que produzir, ele vai produzir outra coisa, vai diminuir tecnologia, vai fazer outras coisas, diminuir custo, mas vai plantar. Né? Então, assim, um cara que sempre planta, a vida inteira, que o pai já plantava, ele paga. Se não pagar esse ano, vai pagar o ano que vem. Então isso é uma cultura do agro, né? Então eu acho que agora o importante é o seguinte, você vê, o Renato falou de vários modelos, né, criativos de estruturas reguladas de mercado de capitais, de crédito em mercado de capitais, mas
a gente veio conversando também sobre isso. Quer dizer, quem consegue fazer isso é quem consegue entender profundamente a cadeia do agro, os problemas da cadeia do agro e o mercado de capitais e o mercado financeiro. Quer dizer, então, como o Renato começou há muitos anos atrás e ele vem trabalhando, né, militando, vamos dizer assim, nesse mercado, ele tem condição de montar estruturas, né? E a maioria das pessoas não tem, chegou agora, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Esse negócio da cooperativa é fantástico, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, interessante mesmo. E a questão é entender como é que funciona. Até a gente fez lá um FDIC com a Cocari, uma cooperativa lá no Paraná. É tudo público, hein? Mercado de capitais é tudo público. Então pode falar de nome, porque tá tudo lá. Você vai lá no site da CVM, você puxa a capivara de todo mundo, todo mundo fica sabendo. É isso aí. E o que foi interessante? Que é a questão de entender como é que funciona do agro. Lá na cooperativa, principalmente Cocari, você pega as cooperativas de café também, o produtor, eles fazem muito barter lá. Então lá a cooperativa lá vende insumo, conta uma nota promissória rural, e aí o produtor vai lá e entrega o grão na cooperativa, e à medida que ele vai fixando, a cooperativa vai dando baixa nas duplicatas, nas notas fiscais. Como é que você faz isso dentro de um FDIC, num Fiagro FDIC? Não tem como falar, porque sabe que tem riscos, né? E aí o investidor fica meio a risco. Não, mas o produtor tem que pagar boleto. Não, mas o produtor não paga boleto. Quando naquela modelo de negócio cooperativo, o produtor não paga boleto. O cara entrega grão. Ou o investidor entende como é que funciona o modelo de negócio da cooperativa, a cooperativa não vai mudar por conta disso. A gente conseguiu pôr esse FDIC de pé. Então, a cooperativa faz a cessão das NPRs duplicatas e quando o produtor entrega o grão, ela vai dando baixa, vai dando quitação. Então, assim, o mercado de capitais também tem que entender como é que funciona, porque a gente quer colocar do jeito que é menos riscos, mas do lado da outra ponta não funciona. A gente sabe que... E lá a gente tem uma empresa lá de cobrança também. E a gente sabe que, putz, produtor é a risco. O produtor não paga boleto, muitas vezes não paga boleto. Faz um TED na conta da revenda, aí entra no risco fungibilidade. Né? Porque entrou na conta da revenda, caramba. Então, a gente tenta criar mecanismos, conta escrow, para tentar reduzir, mas... E também é uma questão de evolução, né? O mercado, tanto do lado do mercado de capitais, tem que entender um pouco melhor como é que funciona o agro, como também empresas do agro tem que entender como é que funciona o mercado de capitais. E a gente tentar chegar no meio termo que deu conforto aí para as duas partes, né? Tá vendo como esse mercado está se desenvolvendo? Até, assim, até o produtor, né? O produtor tem que entender, né? Que, assim, olha, não é uma TED, né? E não é, são vários detalhes que tem que ir devagarinho, vai colocando, mas vai virar isso. O risco de preço, no caso do barter, é da empresa de insumo, né? Claro, né? No nosso caso aqui, como nesse caso do FDIC da Cocari, o risco de preço é do produtor, porque ele me cedeu uma duplicata, uma nota. Não, peraí, mas eu sou um produtor que eu preciso comprar R$1 milhão de insumos. E aí hoje eu vejo lá a soja em Chicago e vejo que R$1 milhão equivale, 5 mil toneladas, um exemplo qualquer. Tá? Bom, aí o cara do barter, que vai me dar R$1 milhão em insumos, certo, e sabe que vai receber esse produto lá na frente, ele já faz a proteção dele em Chicago. Correto. Se o mercado cair, nenhum problema. Se o mercado subir, nenhum problema. Agora, esse cara aqui que me deu o dinheiro, ele tem um problema de chamada de margem também, né? Também. Aí é outro, mas ele risco, tem um risco de preço, né? Mas em outra coisa, eu quero dizer o seguinte, eu, produtor, que vou receber R$1 milhão em insumos, certo, equivalente a 2 mil, 5 mil toneladas, se amanhã o preço da soja cair, eu não vou te entregar 6 mil toneladas para compensar. No meu caso, eu não FDIC, não. Tá. No final, o que eu securitizei foi a duplicata, então a nota promissória rural, ele me deve lá R$1 milhão. Dinheiro. Não em dinheiro, ele me deve em dinheiro, mas ali, como ele me deve em dinheiro, não em produto. Então quem é que vai... De quem é que tem que fazer o hedge do preço? É o produtor, ele faz com a cooperativa. Então, o produtor entrega na cooperativa. Porque as empresas de barter também fazem isso, né? Algumas, né? Tem. A gente tem eu tenho um outro FDIC que a gente fez no agro, que a gente tem barter lá na estrutura também. Então, além da cedente poder ceder CPR financeiro e duplicata, ele pode ceder CPR física de barter. E aí eu tenho como se fosse uma put contra a cedente. Porque o produtor, quando entrega o grão lá na cedente,
ela é obrigada a recomprar naquele preço que eu negociei com ela. Se o produtor não entregar o grão, aí ele não é obrigado a recomprar, eu vou executar a CPR física e assim que eu conseguir os grãos, eu vendo para ela, entendeu? Então, hoje já é possível. Só que na hora que ele pegar o grão, o preço pode estar muito mais baixo e você não por isso que ele pagar. Por isso que ele comprou a put, que é um seguro de queda. É isso. Tá, desculpa. Que é o que eu, como eu tenho que descontar um preço, por causa que eu trago valor presente, então quem me dá esse preço foi a trading que originou a CPR e me cedeu, entendeu? Entendi. Mas... Interessante. E um dos outros setores que eu acho que você vê que o setor de grãos faz muitos tipos de operação e tem feito bastante, né? Mas eu acho que um setor também que a gente tem começado a ver, que eu acho que é um setor que vai crescer muito, é financiar o fornecedor de cana. Que muitas vezes quem financia é a usina dentro do balanço deles. E pensar em montar estruturas de FIAGs e FIDICs para que financia o fornecedor de cana através desses veículos acaba sendo um atrativo e uma vantagem para a usina de açúcar. Isso é verdade. Só que com o cenário de juros atuais, você não consegue muito... Sim, o custo acaba sendo mais caro. Exatamente. Né? Mas se a usina tirar do caixa dela, também vai ter que enfiar isso em algum lugar, né, meu? Então, não tem nenhuma mágica, né? A taxa de juros alta para a economia real é uma praga. É pior do que cigarrinha no milho. É isso. Porque cigarrinha no milho, você põe lá o defensivo, resolve. A taxa de juros não resolve. E é uma coisa que, assim, você não enxerga, né? É um fantasma que fica assolando, né? Não, e mais o IOF agora, né? Essa invenção desse governo maravilhoso que nós temos aí. Ô, Renato, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá próximo. Eu sei que aqui o assunto é mercado de capitais, mas a gente tá próximo do plano safra, né? Da construção de mais um plano safra, né? E aí tiveram algumas alterações no JAC, né? O Conselho Monetário Nacional já divulgou algumas alterações, né? Então a primeira alteração foi que subiu a exigibilidade de depósito à vista, né, que chama recursos obrigatórios, de 30% para 31,5%, e aí não é já na próxima safra, mas aí é uma média, pelo que deu para entender da resolução, até 2028, né? Então essa é a primeira. Poupança rural, acho que já é esse ano, saiu de 65% de exigibilidade para o crédito rural, 65% para 70%. E LCA também é um direcionamento de 50%, que era até o ano passado, para 60%. Isso tudo para tentar fortalecer o crédito rural. E a gente tem visto, né, que o crédito rural, o próprio depósito à vista e poupança rural, eles têm caído em valor real, né? Eu até mostrei isso num evento que eu fiz semana passada, né? E isso daí serve para dar uma aumentada no crédito rural. Quer dizer, com esse cenário de esgotamento de crédito rural, o mercado de capitais, ainda só para corroborar com tudo que a gente falou, quer dizer, tem uma oportunidade para o mercado de capitais muito grande, né? Sim. Tudo bem que a taxa de juros é um entrave, mas se essa taxa de juros começar a cair, esse negócio vai explodir, né? O que você acha em relação a isso? Vai chegar um momento que essas duas fontes de recursos vão chegar no mesmo patamar? Enfim, eu acho que no médio prazo, acho que sim. E eu acho que, como você falou, à medida que você tem uma redução na taxa de juros, investidores querem buscar aí mais ativos, principalmente ativos aí isentos como CRA e Fiagro, e Fiagro FI, né? E também uma curva de aprendizado, né? Então, e a gente sabe que realmente, como teve aquele problema de grãos ano passado e acabou atingindo alguns fiagros, o investidor pessoa física morre de medo, né? Então, a primeira coisa que eu vou sair daqui achando que vai acabar o mundo, mas não é assim, né? Então, tem uma questão de evolução e conhecimento mais do setor, e aí com a redução da taxa de juros, a tendência é que esse mercado volte a investir mais no setor. E acho que só um complemento aqui, eu acho que você não comentou, realmente teve até um ajuste também do Conselho Monetário Nacional para as empresas que podem emitir CRA. E é isso que eu ia perguntar. Não, mas foi bom, pode falar. Então, acho que isso é um ponto bom. Depois eu queria
Falar, bom, se algum produtor quiser conhecer um pouco mais desse mercado, como que faz para entrar em contato com o Renato? Mas depois, primeiro falar da alteração do CRA. Não, na verdade, assim, o impacto, pensando no agro, não vai ser tão relevante, porque já tinha uma posição de que empresas SAs, empresas abertas SAs, que não era da cadeia do agronegócio, não podiam mais emitir CRA. Porque antes tinha algumas empresas que se tinha alguma relação com o produtor rural cooperativo, ela conseguia emitir. Mas agora, recentemente, qualquer empresa que não faz parte do agronegócio não pode emitir. Então, aqueles CRAs que a gente via do Burger King no passado, né, não vai poder mais, sei lá, o CRA... então, essa empresa, para poder agora acessar via CRA, é uma empresa que tem que fazer parte do agronegócio. Então, isso é uma outra questão interessante. Fala. Que eu acho que o impacto vai ser não tão grande para o agro, porque essas empresas estão muito depois da porteira. Então, não é isso que vai impactar aqui a necessidade de recurso para o produtor ou para a indústria que precisa comprar os seus insumos, entendeu? Na minha visão. A minha visão, eu até escrevi sobre isso quando fez a primeira alteração, quando o Conselho Monetário Nacional editou a primeira alteração. Eu acho que sempre melhora para o agro, né? Por quê? Porque eu estou falando do ponto de vista de taxa de juros, porque aí você tem uma oferta menor, a taxa de juros cai, né? Só por isso, né? Sim. Então, na teoria. Então, agora, Renato, eu não sei se você quer fazer... não, beleza. Não. Renato, se alguém quiser entrar em contato lá com o seu time... você falou que vai deixar um e-mail aí embaixo, como é que é? Isso, eu vou deixar um e-mail, chama comercialagro, @opea. Tudo junto, comercial agro. O Dieguinho põe para Dieguinho coloca. @opea.com.br e aí vai ter acesso lá ao meu time de qualquer necessidade, informação. A gente está super aberto lá para poder aí ajudar. Uma última pergunta. A gente não falou de política externa, por exemplo. O que está acontecendo com os Estados Unidos agora? A possibilidade de você ter um aumento da taxa de juros, porque a dívida americana, na projeção que a gente viu lá em Curitiba no evento, é uma coisa preocupante, né? Quer dizer, os caras tão loucos, né? E isso pode fazer com que o Fed venha, não exatamente nesse momento, mas em algum momento logo no futuro, aumentar a taxa de juros. Você acha que isso afeta a gente também? Eu acho que afeta pensando em operações em dólar, CRAs em dólares, para trazer dinheiro de investidor estrangeiro. Porque ele sempre vai comparar aí com risco soberano americano, com Fed Fund, né? Então, no passado, e a gente tentou fazer, além desse CRA em dólar que a gente já fez, tudo, mas a gente estava montando um CRA para financiar em dólar, para financiar aí produtores e revendas para comprar em dólar fertilizante, porque é muito comum o fertilizante ser vendido em dólar. Né? E produtor na região centro-oeste, produtores maiores, estão acostumados a vender soja, tudo dolarizado, né? Em algodão. A gente está montando uma operação justamente para financiar aí a venda de fertilizante em dólar. Só que com a sulfur na época estava subindo muito, e além disso, você tem uma tributação de 15% sobre a remuneração do investidor estrangeiro. E aí, a hora que você joga esse 15%, mais a sulfur que estava lá alto, ficava inviável para o tomador aqui, entendeu? Então a gente precisou abortar. Mas eu acho que, sim, eu acho que isso aí acaba impactando, assim, principalmente operações em dólar para o produtor. Então o Renato vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Renato, muito obrigado pela tua presença. Foi bastante interessante essa conversa. E nós já estamos quase no finalzinho. Queria te agradecer mais uma vez. Luiz, você quer falar alguma coisa dos cursos? Não, só, você vai colocar lá embaixo? A gente vai colocar embaixo, né? Olha, o Renan quer expulsar a gente daqui da sala. Sim, mas o Dieguinho vai colocar o próximo curso. A gente tem um curso de contratos agora no mês de junho, né? Que é um curso que a gente fala de arrendamento, fala de parceria, fornecimento de cana e fala de formação de preço do ATR, enfim, Consecana, todo esse negócio que está acontecendo. Então esse é um curso que a gente vai fazer online, 3 dias na última semana do mês de junho. Tá bom. É isso aí. Obrigado, Luiz. Valeu, Renato. Obrigado, Renato. A casa está aberta para você. Muito obrigado. Valeu, Reinaldo. Aquele abraço, hein? Alô, moçada. É o pessoal de retaguarda aqui. Nós temos uma equipe enorme, mais de 30 pessoas. Valeu, abraço, pessoal. Obrigado.